As 3 perguntas dos santos apóstolos do Senhor Jesus Cristo e os sinais para a destruição de Jerusalém, que aconteceu 70 anos de Cristo. Mateus capítulo 24 e versículo 1, que diz assim: E quando Jesus ia saindo do templo, aproximaram-se dele os seus discípulos para lhe mostrarem a estrutura do templo. Jesus, porém, lhe disse: Não verdes tudo isto? Em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos em particular, dizendo: Diz-nos, quando serão estas coisas? Ou seja, diz-nos quando será a destruição de Jerusalém. É a primeira pergunta. E que sinal haverá da tua vinda? A segunda pergunta, nós comentamos aí os sinais para o arrebatamento da igreja. E do fim do mundo. E nós vamos ainda comentar. Mas neste vídeo nós vamos comentar sobre quando serão estas coisas, ou seja, quando será a destruição de Jerusalém. E aí no versículo 15 do capítulo 24 em foco, o Senhor Jesus: Olha, quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado, não desça a tirar alguma coisa da sua casa. E o que estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, nem no sábado. Porque haverá então grande aflição, como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, e nem tampouco jamais haverá. Amém. Então aqui eram os sinais para a destruição de Jerusalém. Foi a pergunta dos apóstolos. Aqui no capítulo 23, o Senhor Jesus estava aqui fazendo a crítica aos fariseus. Quem eram os fariseus? Os principais religiosos da época. O farisaísmo era a maior religião de Israel. E Jesus aqui dizia: Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois percorrei o mar e a terra para fazer um prosélito, ou abraçar a religião que não é sua, e depois de o ter feito, fazeis filho do inferno 2 vezes mais do que vós. Ai de vós, condutores cegos, pois que dizeis: Qualquer que jurar pelo templo, isso nada é, mas o que jurar pelo ouro do templo, esse é devedor. E continuava o Senhor Jesus aqui em as suas críticas, em todo o capítulo 23. Ai de vós, escribas, fariseus hipócritas, porque limpais o exterior do copo e do prato, mas o interior está cheio de rapina e de iniquidade. Fariseu cego, limpa primeiro o interior do copo e do prato, para que também o exterior fique limpo. Ai de vós, escribas e fariseus hipócritas, pois que sois semelhante aos sepulcros caiados, que por fora realmente parecem ser formosos e bonitos, mas interiormente estão cheios de ossos, de mortos e toda imundícia. Assim também vós, exteriormente, pareceis justos aos homens, mas interiormente estáis cheios de hipocrisia e de iniquidade. E aqui no versículo do capítulo 23, no versículo 37, Jesus diz: Jerusalém, Jerusalém, que mata os profetas e apedreja os que a ti são enviados. Quantas vezes quis eu ajuntar os teus filhos, como a galinha ajunta os seus pintos debaixo das asas, e tu não quiseste. Eis que a vossa casa ficará deserta. E aí já no capítulo 24, repete Jesus dizendo: E não vedes toda essa estrutura desse templo de Salomão? E em verdade vos digo que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada. E aí saiu a pergunta: quando será, Senhor Jesus, a destruição dessa cidade de Jerusalém? E ele diz: quando pois virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, quem lê entenda. Então o profeta Daniel, que viveu 700 anos mais ou menos antes de Cristo, já falou que naqueles dias seria colocada uma abominação no templo. Qual seria a abominação naquele templo que seria colocada? A imagem do imperador César de Roma, para ser adorado no templo de Salomão em Jerusalém. Porque o imperador César de Roma era considerado
divino, e todos adoravam ele como divino. Mas Israel não adorava a outro Deus, a não ser o Deus que fez os céus e a terra e todas as coisas que neles há. Então, agora o imperador César manda a sua imagem para ser colocado no templo em Jerusalém. E assim que a imagem chegou no templo em Jerusalém, então os judeus fiéis fugiram da cidade. Os apóstatas, os loucos, não fugiram da cidade. E Jesus, olha, quando pois virdes que a abominação, que é aquela imagem da desolação de que falou o profeta Daniel, está no lugar santo, quem lê entenda. Então os que estiverem na Judéia que fujam para os montes, e os que estiverem sobre o telhado não desçam a tirar alguma coisa da sua casa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Então o Senhor Jesus aqui se referia que a destruição daquela cidade seria rápida. Não dava tempo ninguém chorar por ela, ou que ninguém voltar nela para pegar alguma coisa que ficou naquela cidade. Então o Senhor Jesus aqui falava, quando vê Jerusalém sitiada de todos os exércitos, então sabeis que é chegada a sua desolação. E aqui no Evangelho de Lucas, no capítulo 21, e versículo 24, diz assim, e cairão a fio da espada, e para todas as nações serão levados cativos, e Jerusalém será pisada pelos gentios, até que os tempos dos gentios se completem. Então o Senhor Jesus aqui profetizando a destruição de Jerusalém. Mas ele dizia assim aos judeus, a destruição é rápida. Quando vê a imagem no templo, a imagem do imperador César no templo, então os que estiverem na Judéia que fujam de lá mesmo para os montes, e os que estiverem no telhado não desçam a tirar alguma coisa, e quem estiver no campo não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas, aqui, mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. Então, e orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então, ai das grávidas, as mulheres grávidas, ou que amamentarem, que tinham filhos pequenos, fugindo da guerra, nos dias de chuva, inverno, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno. Então seria muito difícil. E o Senhor Jesus assim aconselhava, dizendo, orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno, e nem no sábado. Por que não no sábado? Porque no sábado era o sétimo dia, o dia de descanso que Deus deu a Israel. E no sábado eles fechavam os portões da cidade e ficavam tão somente de casa para o templo. E no templo era lido ali a lei de Moisés o dia inteiro. Então foi dado a Israel o sábado, um dia santo, somente para estar no templo adorando a Deus e ouvindo os ensinos de Moisés. Então o Senhor Jesus, olha, orai para que também não aconteça no sábado. Se acontecer no sábado, não tinha ficado ninguém. Se tivesse acontecido no dia de sábado, não tinha ficado ninguém naquela cidade para contar a história. Mas os fiéis, aqueles que não adoram a outro Deus, os fiéis, eles permanecem crendo na palavra de Deus. Eles crêem, eles creem na palavra do profeta Daniel, que a palavra do profeta Daniel é verídica, era verdade e ia acontecer. Como em nossos dias também, o Senhor Jesus falou sobre os sinais que iriam preceder o arrebatamento da igreja. E ele disse assim, os sinais ouvireis de guerras e rumores de guerras, olhai e não vos assusteis, porque é misto que tudo isso aconteça, mas ainda não é o fim. Então se levantará nação contra nação, reino contra reino, reino contra reino, haverá fomes e pestes e terremotos em todos os lugares. Mas estas coisas são princípios de dores. E Jesus aqui no versículo 33 do capítulo 24 diz, igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. E nós já temos visto todos esses sinais, mas somos tardios em crer em todas as palavras que o Senhor Jesus nos ensinou. Não temos crido que o Senhor Jesus está às portas, que o Senhor Jesus está voltando. Por isso ele criticou ali os 2 discípulos no caminho de Emaús, quando ele falou
ó tardios e nécios de coração, em crer tudo o que falou de mim, os profetas e nos livros de Salmos. Então, os fiéis ali, quando viram a imagem, então eles creram na palavra do profeta Daniel, que era a palavra de Deus, e fugiram. E aí acontece que não aconteceu no sábado. E disse mais: porque haverá então grande aflição como nunca houve desde o princípio do mundo até agora, nem tampouco jamais haverá. Então houve aflição naquela cidade. Segundo os anéis da história, Israel comeu seus próprios filhos presos naquela cidade. Por 3 anos e meio, a cidade foi sitiada pelos exércitos romanos. Por fim, abriram os portões da cidade e o exército entrou e ali matou a todos a fio de espada. Então somente ficou aqueles que creram na palavra do Senhor. E ali ficaram foragidos por quase 2000 anos entre as nações. E agora, no final da Segunda Guerra, no 14 de maio de 1948, então foi dado a Israel novamente um pedaço de terra onde eles estão lá, essa nação de Israel. Então assim, o Senhor Jesus está voltando, que não sejamos como Israel, nécios e tardios em crer em todas as palavras de Deus, em todas as palavras do nosso Senhor Jesus Cristo, quando Ele disse: eu vou e volto outra vez para levar vocês para mim mesmo, para que onde eu estiver estejais vós também. Então nós estamos aqui crendo na palavra do Salvador Jesus, assim como os fiéis da grande destruição de Jerusalém creram também na palavra do profeta Daniel, e ali deixaram a cidade quando viram a abominação de que falou o profeta está no lugar santo, ou seja, a imagem do imperador César de Roma no templo em Jerusalém. Então quem tem ouvidos que ouça o que o Espírito diz às igrejas. Jesus está voltando, todos os sinais aconteceu, e quando vê esses sinais acontecer, sabeis que eu estou à porta. Amém.